Olá pessoal, estamos mais um episódio agora do Conquistalk com uma convidada mais do que especial. Trouxemos aqui a Daniela Diniz. Ela vai falar para a gente sobre gestão de pessoas. Só que antes de eu apresentar a nossa convidada, vamos rodar a nossa vinheta. Dani, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Sei que a sua agenda aí é de Manaus a Porto Alegre, né? Ser muito concorrida. Obrigado é uma oportunidade para a gente grande de bater um papo legal, para a nossa audiência ouvir sobre gestão de pessoas. Rapidamente, se apresenta quem é a Dani, né? Onde que a Dani faz, onde a Dani trabalha. Como vive, onde mora, né? Como um prazer enorme estar aqui, Wagner, obrigada pelo convite. Bom, você já me apresentou rapidamente, né? Meu nome é Daniela Diniz, eu trabalho no ecossistema hoje Great People e Great Place to Work, né? A gente pode até falar um pouquinho mais. Great Place to Work, acho que bastante gente conhece, responsável ali pela certificação das melhores empresas, e ultimamente a gente está organizado como um ecossistema. Eu sou jornalista, né? Então a minha carreira toda foi antes de migrar, fazer essa transição de carreira para o Great Place. Foi na Editora Abril, né? Foram 15 anos ali na Editora Abril, sempre em revistas de negócios, sempre cobrindo o mercado de trabalho, né? E gestão de pessoas. Então, o que me levou a fazer um MBA em RH também e a escrever 2 livros aí, bem dentro da temática. Um mais focado na área de recursos humanos e um mais recentemente lançado sobre a história das melhores empresas nos últimos 25 anos. Legal, depois você dá o título dos livros aí para a gente colocar aí para as pessoas. Claro. Eu sou de São Paulo, né? Sou nascida no interior de São Paulo, mas já estou aqui na capital. De onde você é? Eu nasci em Amparo, né? Amparo, nasci em Amparo, mas a minha família toda é de Sorocaba, então às vezes para encurtar a história eu falo, sou de Sorocaba, né? E sou mãe do Léo, né? Mãe do Leonardo, de 14 anos. Nossa, legal, já tem um filho adolescente. Já tem. Falar de gestão de pessoas hoje é um assunto que está em pauta, obviamente, todas as empresas. Nós tivemos hoje ainda fizemos um podcast com um empresário, ele é um empreendedor e ele falou sobre empreendedorismo com a alma. Isso dentro de um modo de gestão de pessoas bem interessante, a gente viu o que ele contou. Mas sobre gestão das empresas, que vocês, obviamente, vocês têm aí acesso a empresas de todo tamanho, acredito que grandes empresas, grandes organizações, né? Esse tema, como ele é tratado hoje pelos RHs, de maneira que ele quer que as pessoas tenham mais controle, o que a gente vinha falando um pouco antes aqui, né, sobre controle, ou ele quer pessoas com mais performance? Olha, Wagner, a gestão de pessoas, a gente poderia ficar aqui meses falando, nem dias, né, falando, porque até o meu primeiro livro, que é Grandes Líderes de Pessoas, eu conto a trajetória da área de RH nos últimos 30 anos, né, e isso vem mudando muito ao longo do tempo, né, o papel da área de recursos humanos, o papel do profissional de recursos humanos e, como você disse, né, qual que é a função de RH hoje, né? Então a gente passou ali muito por uma área de relações sindicais, uma área mais negocial, para uma área mais estratégica, né? Começamos a falar de um RH e de uma gestão de pessoas mais estratégica no final dos anos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, coincidentemente com a entrada também do Great Place to Work, né? Da pesquisa no mundo, e falamos de RH estratégico até hoje, né? Mas o fato é que a gente vem evoluindo nessa gestão de pessoas, né? Uma gestão de pessoas cada vez mais próxima do negócio, traduzindo o negócio nas suas práticas internas, né? Então há um desafio enorme, né? Especialmente, a gente estava falando aqui também antes de começar, né? Nesse século XXI, pós-pandemia, em que as relações de trabalho estão muito diferentes, de águas aí, sem dúvida, né? Que acaba trazendo um desafio maior para quem está à frente da gestão de pessoas, né? Quais são as práticas hoje, né? Quais são as políticas hoje? Isso mudou muito nos últimos 30 anos, especialmente, né, se a gente colocar aqui um corte em 2020 para cá, a gente tem visto muita coisa mudar em gestão de pessoas. Eu vou te falar que 30 anos, eu até comentei hoje, né, que eu trabalhei em banco há 30 anos atrás, né? E o banco não tinha um RH, ele tinha um departamento pessoal, né? Departamento pessoal que cuidava de desconto em folha,
ou de algum benefício que tinha. E as empresas... Hoje o profissional de RH, ele é uma pessoa muito buscada no mercado, né? Difícil de se achar. Quando você tem um cara muito bom, as empresas querem assediar esse cara para trazer, né? Como é que é a formação de um cara de RH hoje, nessa doideira toda de empresa aí? Ah, legal. Eu adoro essa pergunta sobre a formação do RH, né? Muitas pessoas perguntam, a gente tem esse levantamento também dentre as melhores empresas para trabalhar. Eu fiz esse levantamento também para o meu primeiro livro. Então, você tem ali uma mudança no perfil da formação do profissional de RH ao longo do tempo. Então, você tem lá atrás, né, quando você falou 30 anos, já que era um DP, era uma área, até eu falei aqui, mais relacional, você teve profissionais formados em contabilidade no início, né? Advogados, né? Quando você tinha relação sindical muito forte nos RHs, a gente falando aí das montadoras, você tinha um advogado ali no na DP, época, né? Exato, na época das greves. Então você teve contadores, você teve a era dos advogados, depois você teve o que ficou mais evidente, que ainda tem bastante dentro da área, que são os psicólogos, né? Temos também engenheiros dentro do RH, né? Durante um período em que se buscou muito, se falava muito sobre a necessidade do RH entender de negócio, falar a língua do negócio, entender de números, a gente viveu um movimento da entrada de engenheiros na área de RH, né? Até hoje a gente tem um pouco, mas predominantemente, né? Colocando agora uma lupa em 2000, como é que está em 2024? A gente tem um percentual maior de profissionais formados em administração de empresa e, em segundo lugar, psicólogos. Terceiro ali, né, dá uma misturada entre economistas, engenheiros, até um residual ainda de advogados. Agora, o importante, Wagner, vale a pena eu dizer isso, né? Até eu escrevi isso nesse livro que conta a trajetória, é que independentemente da formação, o RH ele precisa olhar para o momento que ele está, né? Qual que é a cultura da empresa, qual que é o negócio que ele está inserido, né? E qual é o momento que ele está, né? Então, olhar para fora e olhar para dentro, né? 50% das habilidades de RH, elas não vão mudar ao longo do tempo. Ele continua tendo que entender de várias coisas. Os outros 50%, eles acabam mudando de acordo com o período que a gente está vivendo. Então, se lá atrás eu tinha que entender mais de relações sindicais, hoje eu tenho que entender mais de tecnologia, né? Então, precisa se desenvolver à medida que o mundo vai mudando também. E a questão desse profissional, quando entra um profissional numa empresa de RH, não basta ele ser só preparado, ser um psicólogo, ser um advogado, um engenheiro, um administrador. Primeira coisa que acho que ele tem que fazer é entender muito bem a cultura da empresa, né, Dani? Sim, entender muito bem. São duas coisas, a cultura da empresa e qual que é a estratégia do negócio, né? Então, assim, cultura e estratégia, né? Tem até uma passagem célebre do Google, quando ele estava começando as suas operações ali, né? No começo dos anos 2000, e ele estava buscando, né? A empresa estava buscando um executivo ou uma executiva de recursos humanos e estava com uma grande agência de recrutamento e seleção, né? De executive search, e estava só dizendo não, né? Não achava ninguém, né? E aí chegou e mudou completamente o briefing, né? Me traga um executivo formado em astrofísica que leve o Google do tamanho, sei lá, de 100 pessoas para milhões de pessoas, para atingir tantos milhões de faturamento, para alcançar em tantos países num prazo de tanto tempo. Então, colocou exatamente a estratégia da empresa. A gente quer crescer em número de pessoas, a gente quer crescer em número de faturamento, a gente quer crescer em número, né, de lugares, e não importa a formação. Então, a brincadeira com o astrofísico, né? Assim, não importa se é um astrofísico, se é um psicólogo, se é um engenheiro, aqui está o desafio. Essa é a estratégia. Então, a formação, obviamente, ela importa, né? Formação sempre importa, conhecimento sempre importa, mas é mais importante você olhar para a estratégia daquela empresa, né? Onde é que ela quer chegar, quem é ela e a cultura. A gente fala muito de Disney e Universal, né? São estratégias completamente diferentes, né? Uma quer encantar, a outra quer performance, né? Imagina um cara de... Nós até tivemos uma ocasião lá na Disney perguntando pro gerente de marketing, né? Alguém da Disney consegue trabalhar na Universal? Pode conseguir trabalhar, mas são culturas completamente diferentes.
Uma é aquela de performance, de resultado, e a outra de encantamento. Imagina o desafio de um cara de RH dentro de uma empresa dessa, se ele vai para outra dela, né? É adaptável, né? Então, eu conheço muitos profissionais de RH, líderes de RH, que transitaram em diferentes indústrias e em diferentes culturas, né? Então, você tem que ter essa adaptação, essa flexibilidade, essa aceitação de que aqui é diferente. E qual que vai ser meu desafio para eu entender essa cultura? Mas existem pessoas que não têm esse perfil, né? E que simplesmente, se é muito diferente e toca em valores, e aí é um ponto interessante de a gente falar em gestão de pessoas, né? Porque independentemente de ser um profissional de RH ou não, você tem que ver se aquela cultura bate com os teus valores, com o seu propósito, com os seus princípios, porque se não bater, não adianta forçar e falar, eu vou pelo desafio, né? Está violando uma regra básica, então é melhor... Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Vai dar certo. E os desafios de mercado hoje, Dani, que para essas empresas todas, que a concorrência é muito grande, muito acirrada, tem concorrência predatória, uma busca profissional dentro da outra. O que o profissional de RH tem que se atentar mais com isso nesse momento aí de tanta competitividade, né, entre as empresas? Algo que eu tenho falado bastante, Wagner, acho que vale a gente trazer aqui, porque até talvez seja um ponto mais novo dentro da agenda de gestão de pessoas, é olhar para os profissionais de acordo com suas habilidades. Né? Então, quem já me ouviu falar em outros podcasts, já leu muita coisa que eu já escrevi ao longo da carreira, eu sou a pessoa que sou contra a retenção. Né? Então, eu sempre falo isso, a gente não usa essa palavra mais. Né? Existem alguns vídeos meus ou artigos e palestras em que eu sempre levo isso, que eu falo que é uma forma de catequizar quase o público, de pare de reter seus talentos. Então, por muito tempo, a gente teve essa premissa dentro da área de gestão de pessoas, que eu vou ficar com o melhor e vou segurar o melhor, custe o que custar. Né? E custe o que custar significava oferta de contraproposta, significava antecipação de promoção, significava pagar um curso, um MBA, mas fazer com que essa pessoa assinasse um documento dizendo que ia ficar no mínimo 1 ano e meio, 2 anos para falir. Aprisionamento, né? Exato, mas é o significado da palavra retenção, né? E que a gente continua usando. Então, na gestão de pessoas... O que é adequado para hoje? Que palavra? Permanência a gente usa. Né? Então, a pesquisa Great Place to Work já trocou, né? E algumas pessoas podem falar, só uma questão de semântica, de palavras, sim, mas as palavras têm força, né? Então, assim, retenção remete a um período da gestão de pessoas em que fazia sentido esse tipo de prática. Porque a grama do vizinho era mais verde, eu estou olhando para lá e eu vou embora. Eu não quero que você vá embora. Eu vou te segurar, eu vou te prender, eu vou te reter. Então, fazia sentido nos anos 90, nos anos 2000, mas nesse mundo que a gente vive fluido, né, de relações mais fluidas, né, e de relações mais curtas também, não faz mais sentido eu aprisionar. Faz sentido eu querer ficar com você desde que essa relação seja boa para os dois lados, que seja eterno enquanto dure, eu sempre falo. Né? Para os dois lados, tá bom para você, tá bom para mim, então tá bom. Quando não estiver bom para um dos lados, com alto grau de maturidade, a gente se despede. Né? E por que é importante olhar para a habilidade, né? E desconstruir esse modelo da retenção? Porque hoje está nascendo novas funções nas organizações, né? E cada vez mais vão nascer novas funções e novas necessidades por conta de toda essa inteligência artificial, da tecnologia que a gente está vivendo, que vem modificando as relações não só de trabalho, mas toda a sociedade em intervalos cada vez mais curtos, e que você fala, não tenho pessoas preparadas, a gente já vive uma escassez de talentos. Só que começar a preparar desde criança, desde criança, e olhar para as habilidades dos profissionais, né, que são habilidades que muitas vezes não são explícitas, porque a gente acostumou a olhar para a caixinha. O Wagner é formado em quê? Ele fez pós em alguma coisa? Ele trabalhou anos em qual indústria? Então as habilidades dele são essas habilidades óbvias. Mas quais são as habilidades que estão ali escondidas, latentes, chamadas habilidades potenciais ou habilidades adjacentes? Aquela que não está escrita no currículo. Mas que você pode ter e que pode ser fundamental para essas novas funções que vão surgir. Então você começa a suprir essas novas funções que vão surgir na sua organização com talentos internos, né? Mas talentos ainda não descobertos. Mas para isso você precisa
ter uma gestão mais próxima. Tem uma liderança que tenha o olho de águia aí para buscar isso. Exatamente. Né? A gente entra na questão da liderança. Né? Essa liderança precisa estar próxima para conhecer as pessoas além do crachá e do título. Não só o olho de águia, né? Que tenha de fato que exerça uma liderança para poder identificar isso, né? E não fazer com que esses talentos vão embora também, né? Esse é outro ponto também que eu tenho abordado muito e tem tudo a ver com o conceito da não retenção, porque o bom líder, né, ele está olhando para o talento, não para o casulo dele ali, né, para a área dele, né, ele está olhando para o talento, para a organização, seja essa organização de 50 pessoas ou de 50 mil pessoas. Né? Poxa, o Wagner é muito bom aqui, tem certas habilidades. Eu estou vendo que daqui a pouco a gente pode perdê-lo, mas será que eu não posso oferecer outros caminhos aqui dentro para o Wagner ficar na minha organização? Que não seja só dinheiro. E que não seja só dinheiro, que seja experiência, que seja desafio, né? Que seja uma promoção lateral, que seja realizar um sonho, ser uma multinacional, de repente ir trabalhar fora, né? E de novo, para isso, para você saber dessas possibilidades e até dos sonhos de cada um, você precisa exercer uma liderança mais próxima. Fantástico. O convidado que a gente conversou hoje, ainda ele falou sobre isso, que ele tem 100 pessoas, né? E ele disse que ele fez um evento para as pessoas dizerem o que elas pensam, o que elas querem fazer daqui a 2030, se eu não me engano, ele falou o número. E falou que despertou para as pessoas um interesse, em algumas até um certo incômodo, né? Tem gente que não sabe o que quer. Né? Então, você está falando que daqui a pouco nós vamos ter aí profissões, vamos ter ocupações que não existem ainda. Né? Eu vi outro dia uma pesquisa dizendo que tem profissões que vão surgir daqui a 10, 15 anos e outras vão acabar. Como a gente viu muitas acabarem por aí. É o desafio de mercado, né, Dani? É o desafio de mercado e a gente estava trazendo muito essa questão do papel do RH hoje, desse profissional, como é que ele olha para todo esse desafio internamente. Esse é um caminho, né? Olhando para as habilidades, né? Identificando esses potenciais internos. Então, a gente vê a gestão de pessoas hoje, né? Os novos talentos, as palavras são recrutar, sim, de fora, mas também reciclar e desenvolver. Né? Então, reciclar por quê? Porque pessoas que fazem coisas fantásticas na sua empresa hoje, elas podem fazer outras coisas fantásticas na sua empresa daqui a pouco. Né? Então, isso é reciclar. E desenvolver é realmente desenvolver os profissionais para as novas habilidades necessárias. Então, hoje já tem empresas, né, grandes empresas que são Great Place to Work, que têm já percebido que a inteligência artificial está ocupando algumas funções e oferecido alguns caminhos para os funcionários. Olha, eu te dou uma possibilidade de se desenvolver internamente, fazer curso ou pagar curso e tal, e transitar de área aqui para você lapidar outras habilidades, ou eu abro um PDV, né, que é o Programa de Demissão Voluntária. Promove para o mercado. Porque daí passa também pelo profissional querer. Né? Então, boas empresas fazem a sua parte. Eu te desenvolvo, eu te reciclo, eu tenho uma liderança que está olhando. Mas se o funcionário não quiser e simplesmente falar, não é para mim, eu não quero aprender, eu quero fazer o que eu sempre fiz, eu quero a minha zona de conforto, aí também, né? Por isso que assim, tem que ser um combinado dos dois lados. Como as empresas hoje fazem um trabalho com o GPTW, com Great People, o desafio dela para as novas contratações aumenta também, né? Porque ela criou um ambiente de trabalho, mas ela tem que também trazer pessoas ali que se enquadrem naquele ambiente que, obviamente, muito focado na cultura dela, né? Sim. As empresas que são, né, a gente tem um funil muito grande ali, né? Até aproveitando aqui, explicando um pouco, o ecossistema Great People hoje, ele tem 8 pilares de negócio, né, que é justamente para ajudar nesse desafio da gestão de pessoas, né? Então, não basta mais eu só ter as respostas dos funcionários sobre o que está bom e o que não está bom, né? Eu sempre uso aquela música antiga do Titãs, né? Que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, e quer saída para toda parte. A gente quer muita coisa, né? Então, o funcionário ele não quer só a estabilidade, uma remuneração alta e justa e bons benefícios. Quer flexibilidade, quer liberdade, quer saúde, quer qualidade de vida, quer também ainda ser muito bem remunerado. Então, só vai somando nisso. Então, ser um great place to work, né, está muito mais difícil.
né? Assim, você ser essa excelente Tem muita empresa resistência para trabalhar. dos empresários quando vocês apresentam um relatório, por exemplo, do que precisa mudar? Ninguém gosta de ouvir o que precisa, o que não está bom, né? Mas aí vai muito da maturidade da organização, né? Quando a organização é madura, quando você tem uma liderança madura e consciente, e no caso desse grupo a gente tem mais isso do que não, né? Sabe que tem pontos de melhoria, né? Toda empresa sempre vai ter pontos de melhoria, até porque a gente já disse aqui, né? O mundo vem mudando em intervalos cada vez menores, então o que era excelente há alguns anos já não faz mais sentido hoje, ou deixou de ser excelente, ou as pessoas não estão nem ligando para isso, né? Então, como é que você se conecta hoje com as pessoas, né? O mundo é outro, a gente está vivendo uma era digital, né, de relacionamentos diferentes, de buscas, demandas, anseios diferentes do que quando a gente avaliou as primeiras empresas em 1997, né? Aliás, o meu segundo livro, 25 anos de história da gestão de pessoas e negócios, fala exatamente isso. Em 25 anos, esse grupo mudou muito, né? muda, né? Então foi um mergulho nas práticas das empresas e falou o que era a melhor empresa para trabalhar em 1997. Eu fiz 3 recortes, né? 1997, 2006, que foram 10 anos depois da primeira pesquisa, e 2021, né? 21, que foram 25, 21, 22, que foram 25 anos depois. E obviamente que muda, né? O contexto é diferente. Então, essas empresas que eu sempre digo, né, elas são uma bússola, né, um farol na gestão de pessoas, realmente um benchmark, elas estão à frente, né? E ainda assim não são perfeitas, né? Estão longe de ser perfeitas, mas estão lá buscando formas de encurtar esse intervalo, Wagner, porque o que eu percebo hoje no mercado de trabalho existe uma demanda, um anseio das pessoas no mercado de trabalho e um mercado que não muda muito, né? Ou que vem mudando muito lentamente nas suas práticas. E esse distanciamento entre o que as pessoas querem e o que elas buscam, isso acelerou muito na pandemia. Quero saúde, estou falando de saúde mental, quero liberdade, quero flexibilidade e tal. Esse distanciamento entre o que elas querem e o que as empresas oferecem acabam trazendo um desengajamento, né? Então a gente vive hoje uma era, eu tenho falado muito sobre isso, né, de epidemia do desengajamento, em que as pessoas estão frustradas com seus trabalhos. Conflito dentro da empresa, né? E frustradas, falam, não é isso que eu quero, né? Quero mudar, aumento da rotatividade, né, do turnover das empresas, aumento de casos de afastamento por questões de saúde, né, pessoas questionando se vale a pena mesmo trabalhar ou gostar do seu trabalho. Mental, né, Dani? Eu vi outro dia uma pesquisa falando sobre saúde mental. O índice é altíssimo de pessoas que se afastam do trabalho por questões de saúde mental. O burnout, ou que seja. Mas é um problema seríssimo para as empresas. Imagino que essas organizações grandes que vocês trabalham dentro delas, deve ter aí alguma ação em cima disso, né? Sim, isso tem crescido, né? De novo, o mundo muda, a sociedade muda, as demandas mudam e as empresas precisam se movimentar. Então, se a gente não falava de saúde mental em 1990, 2000, 2010, e não falava, né? Na verdade a gente escondia, hoje a gente fala. Existia, né? Existia, mas não falava, né? Eu falo, o ponto alto, o ponto bom da pandemia é que a gente começou a falar seriamente sobre o tema. O ponto ruim, obviamente, é que aumentaram os casos, como você disse, de ansiedade, burnout, depressão, tudo isso vem aumentando. Mas sim, uma das empresas do nosso ecossistema, né, eu falei que são 8, 9 verticais que a gente tem, pilares de negócio, ela só trata de questões de saúde mental, né, que é Great People Mental Health. Né? Então, ela faz diagnósticos, treinamentos, identificação, mapeamento, voltado à questão da saúde mental. Então, as empresas que são mais, de novo, a gente olha para empresas que são benchmark, que estão assim antenadas nesse novo mundo e falam, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa em prol dos funcionários nesse sentido. A gente precisa responder essas novas demandas de mercado. Essas empresas, sim. Essas empresas saem do que a gente chamava, né? Quando a gente entrou no mercado de trabalho, eu já tenho bastante tempo ali, né? De a salinha de descompressão, né? Uma academia de ginástica, uma massagem, né? A salinha de descompressão surgiu
há um tempo atrás e as empresas aderiram bastante a isso, né? Que funciona, é bacana, né? Então, mas não é só, né? Não, foi parte de uma época, né? Quando a gente estuda a gestão de pessoas ao longo do tempo, que eu estou trazendo aqui, né? 30 anos, o profissional muda, a formação muda, as demandas mudam, né? E as práticas mudam. Então, a gente começa a falar de qualidade de vida nos anos 2000, né? Começa a falar de melhores empresas, começa a falar de bons ambientes de trabalho e começa a surgir essas práticas. Né? A salinha de descompressão, a massagista, a academia dentro da empresa. Eram práticas muito valorizadas na época. Hoje, num conceito de flexibilidade, eu não sei quantas empresas hoje oferecem academia. Né? Mas elas oferecem ali um convênio, né? Um benefício flexível que você pode pagar a academia. A gente está no mundo digital, então mudou a forma de você tratar essas questões. A massagista fixa, talvez também, não sei se quantas empresas oferecem isso, nem a sala de descompressão. Porque a gente tem aquele momento de parar, fazer um alongamento. Sim, né? Diminuiu muito, até porque a gente hoje tem modelos diferentes de trabalho, que era o que a gente estava falando aqui no início, né? Do híbrido, do remoto e tal. Legal. E com relação a como tratar essa nova geração? A gente até estava conversando com você aquele dia, a gente falei sobre uma geração cheia de ansiedades, né? Não sei se esse seria o termo correto, mas é uma geração de jovens. Os jovens, sempre que tem eu vi a sua colocação, né? Sempre que tem jovem, alguma coisa está mudando, né? Como é que trata com esse pessoal todo sobre comportamento? Como é que a gente consegue levar isso? A minha provocação é sempre essa, né, Wagner? Porque sim, a gente tem a entrada da geração Z um pouco antes da pandemia, durante a pandemia, e tem trazido aí a grande pauta do momento. Inteligência artificial e geração, né? Vamos dizer que 2024 está muito pautado em cima dessas questões, quando a gente fala em assuntos relacionados ao ambiente de trabalho. O que eu digo é que desde que o mundo é mundo, entra jovem nas organizações. E toda vez que entra um jovem, e toda vez que entra uma leva de jovens com uma nova, né, geração ali, marcada uma nova geração, traz rupturas, né? Então, assim, parte do que a gente denomina da geração Z não é novidade. A gente falava as mesmas coisas da geração Y. Eu sempre uso como exemplo uma reportagem que a revista Exame deu, acho que em 2007, né, cujo título era Insubordinais, Infiéis e Inseguros. Esse é o retrato da 2007. geração Y. Aí se eu falasse, a gente simplesmente era insubordinados, infiéis e impacientes, não era inseguro. Insubordinados, infiéis e impacientes. Esse é o retrato da geração Y. Agora, pula para 2024. Eu posso escrever o mesmo título e colocar embaixo, esse é o retrato da geração Z. E daqui a 15 anos eu vou falar, esse é o retrato da geração alfa. Porque são pessoas que entram, né, com um perfil de juventude, de rebeldia, de questionar o status quo, de busca por mais liberdade. E eu, que sou representante da geração X, quando entrei, a minha geração também questionava muitas das práticas. Questionava a lealdade sem fim da geração anterior, da Baby Boomer. Eu não vou ficar aqui até morrer de trabalhar e numa única empresa. Eu vou para quem me ofereceu o melhor salário, a melhor carreira, os melhores benefícios. Geração Z é uma geração muito carreirista, né? Então ela entra com esse... A geração X é uma geração muito carreirista. Então ela entra com esse perfil nas organizações de estar sempre olhando para a grama do vizinho mais verde, né? Que eu já disse aqui. E que também é naquele contexto de retenção. Putz, estou perdendo gente, né? Vamos reter, né? Isso é um traço da geração X quando entra, né? Então, agora os outros de serem inexperientes, insubordinados, né? Impacientes, eles eram jovens. Quando entra a geração Y, ela questiona um outro ponto da geração X. São tão ambiciosos e tão carreiristas que não vivem a vida. Só trabalham, são workaholics, só querem saber de ganhar dinheiro e ter sucesso. Eu quero ter propósito. Então, a marca da geração Y é propósito. E a marca da geração Z, né, que é essa última que tem falado, para mim é flexibilidade. É engraçado, a gente que tem a visão de fora, dá a impressão que sempre que até porque eu vou ficando mais velho, né? Tem a impressão que essa geração sempre, parece que ela é mais, não ativa, talvez a palavra, um pouco mais agressiva,
ela questiona mais. Mas você está trazendo um dado que é interessante, que na verdade são jovens que estão vindo, né? Eu lembro que eu na década de 90, eu me tornei gerente num banco, era super jovem, tinha 25 anos, e de repente eu sentava ao meu lado, tinha lá 5, 6 gerentes com mais idade, que eu já achava eles muito velhos, né? Porque eu tinha 25 anos. E eu via um tinha 40 anos de banco, tinha 50 anos de banco. Tinha um que eu nunca mais esqueci esse número. Ele tinha 62 anos de banco. Trabalhava ao meu lado. Então eu via aquela geração completamente apática com as mudanças, não queria. Quando o banco deu uma calculadora HP12C, aquilo era um monstro na mão dos caras, né? Era inteligência artificial da época. Inteligência artificial. Não tinha notebook, não tinha nada. Quando veio o primeiro computador de mesa de um gerente, os caras enlouqueceram. E eu estava naquele papel, mais jovem, querendo mudança. Tanto é que eu não parei no banco. 4 anos depois eu saí e fui empreender. Mas era uma geração que ficava muito tempo, né? Plantado, formava raiz e tinha orgulho em receber. Tanto é que no banco dava aquele PINzinho de 5, 10, 20, 50. Tem empresa que ainda dá. Eu recebi PIN na Abril, né? De 10 anos de Abril, recebi um PIN de prata, depois você recebia com 20 anos um PIN de ouro. Muitas empresas ainda, elas têm isso. E é interessante dizer, não está errado, né? Você celebrar tempo de casa, desde que a relação seja frutífera e saudável para ambos os lados. Desde que você esteja fornecendo diferentes experiências para essas pessoas, né? Eu já fiz 8 anos de ecossistema Great People, Great Place, então assim, já estou muito acima da média de mercado, né? Porque esse período ele vem encurtando também, né? Por conta de toda a tecnologia, por causa das novas carreiras que surgem, né? Antigamente a gente se formava, né? E estava fadado a fazer carreira naquela única formação a vida inteira. Hoje não necessariamente. Não buscava muita especialização, né? Não. Então, um dos métodos que eu lembro que no banco, naquela ocasião, era o tempo de casa. Então, você era promovido por tempo de casa. Como é hoje no militar, né? O cara fica lá tantos anos, passou tantos anos, agora você tem que sair de cabo para sargento. Então, nas empresas eram muito parecidas. Eu lembro que no banco, o fulano fez tantos anos de casa, está na hora de passar para um cargo tal. E graças a Deus isso acabou, porque acho que a meritocracia tem que estar aí, tem que estar presente, né? Então, Dani, aí essa nova geração, né, que você estava falando, o tanto que é um desafio também para os líderes tratar com essa... Vamos falar essa garotada, né? A garotada. Só mais um dos desafios para a liderança, né? A gente tem falado muito, né, que esse mundo muda, o mundo do trabalho, as práticas, e quem faz a gestão de pessoas na ponta e na prática é a liderança. Então, essa liderança precisa mudar. Então, ela tem muitos desafios e um deles é lidar com os novos entrantes, né? A juventude, os jovens que vêm nascidos numa era completamente digital, né? Que se relacionam de uma forma diferente, que pensam de uma forma diferente, nasceram numa sociedade já mais conectada, mais horizontal, menos hierárquica, mais diversa, mais fluida, e boa parte da liderança não nasceu, não trabalhou nesse contexto, né, de diversidade, de pluralidade, de fluidez, de não hierarquia. Então, exige um novo olhar também, né? Eu falo sempre, muitas vezes eu falo muito para líderes, para profissionais de recursos humanos, Wagner, até uma curiosidade é que às vezes eu chego e falo, olha, dou palestras ali contando sobre essas mudanças no mundo do trabalho, como a gestão de pessoas tem mudado. Aí os profissionais de RH falam, Dani, perfeito, concordo, adorei, mas precisa contar para a liderança. Né? Então, a liderança precisa entender como esse mundo está mudando, inclusive essa nova geração. Na prática, a teoria é diferente. Na prática, né? Porque assim, a liderança que está ali na ponta, fazendo essa gestão, lidando com esses jovens. Então, primeiro, precisa conhecer, né, esse contexto, precisa entender de gerações. Até a minha geração, a geração X, a gente não falava de gerações. A gente falava os mais velhos, mais jovens.
né? Entrou aí os jovens, a garotada e os mais velhos, né? A partir da geração Y, a gente começa a estudar a geração. Ah, tem corte. Antes da Y tem a X. Antes da X tem a Baby Boomer. A gente começa a sofisticar essa linguagem, ter um entendimento. Mas tem muita liderança que não sabe nada disso, que simplesmente entra com um grande preconceito com os mais jovens e perdem a chance de aprender com eles também. Essa questão da não da hierarquia pode soar como uma insubordinação? Depende da cultura da empresa, né? Depende do quanto essa empresa ela é muito hierarquizada ainda. A gente vive hoje organizações menos hierarquizadas e quando eu falo menos hierarquizadas é menos até com menos quantidade de cargos até, né? Com muito mais ainda no começo dos anos 2000 a gente falava sobre a importância de você ter uma política de portas abertas. Não sei se você lembra disso, sim, né? Sim. Mas o que significava ter uma política de portas abertas? Em que eu posso conversar com os meus líderes sem necessariamente ter que pedir hora na agenda ou bater na porta, né? Então isso, olha só como vai mudando. Hoje, esses jovens, eles não conseguem nem entender quando a gente fala políticas de portas abertas. Tem porque nem tem porta mais. Não tem porta, não tem nem empresa, né? Não tem nem sede, né? Algumas não tem nem escritório. No nosso caso, a gente tá remoto, não tem nem porta nem janela. Tem que bater no link. Tem que bater no link, tem que mandar um WhatsApp. Então, essa geração, ela não consegue nem entender a história da política de portas abertas. Por quê? Ela fala, como assim eu não posso falar com o diretor da empresa? Eu posso mandar um WhatsApp? Eu posso mandar um Teams? Eu posso mandar um direct no Instagram? Não tem mais aquela secretária que fica na porta, né? Não consegue entender nem o que é a secretária que está bloqueando. Acho que nem tem mais secretária então, hoje. Entendeu? O novo contexto é uma geração que, assim, a comunicação ela é mais fluida. Então, se você tem uma empresa ainda muito hierarquizada, que tem a assistente da assistente, tem hora marcada com a liderança e políticas de portas fechadas, você vai sofrer. Você vai entender que isso é uma insubordinação. Então, assim, por isso que depende muito de que estágio de maturidade na gestão de pessoas essa empresa se encontra. Você sabe que outro dia a gente entrevistou uma pessoa que trabalhou na concorrência nossa. E eu fiquei tão abismado de ouvir, eu falei, não é possível que essa pessoa está falando a verdade. Mas ela estava falando a verdade, porque depois outras pessoas confirmaram isso. Que nessa empresa, no momento que o dono da empresa, uma empresa com 40, 50 funcionários, no momento que o dono estava chegando na empresa, ele avisava uma determinada pessoa e as pessoas tinham que abaixar a cabeça. Eu estou falando isso agora, março de 2024, não é século passado não. Uhum. As pessoas tinham que abaixar a cabeça para Sua Majestade passar. E a sala dele ficava no fundo do escritório da empresa e tinha lá um aquário, né, que é um vidro. Uhum. E as pessoas não podiam olhar para ele. Então, como tinha aquelas baias, como nós estamos aqui, alguém ficava de frente para ele. E se alguém olhasse para ele, era divertido. Falei, gente, mas um cara desse só pode ser um louco, né? Num mercado desse. E o clima que ele coloca dentro de uma empresa dessa, porque as pessoas trabalham aterrorizadas, não pode olhar para a cara do cidadão. Imagina, ele saiu da sala, alguém olhou para a cara do cara, pronto, virou sal, né? É o que a gente chama de ambiente tóxico, né? Totalmente tóxico, né? Parece aquela olhou para trás, vira sal, né? Não pode olhar para o cara aqui que vira um negócio maluco, né? E a gente está aproveitando todo esse conteúdo que você tem, né, Dani? Falando aí sobre cultura, né? Eu vi uma das publicações tuas que fala sobre respeitar ou reverenciar, né? Fala um pouco pra gente aí dessa história. Você falou até que deu uma polêmicazinha, né? Foi uma passagem, inclusive num podcast que eu citei eu leio muita coisa, né, Wagner? E leio assim de tudo, né? Muita literatura de negócios, de biografias de empresa, mas também literatura clássica. Acho que isso é bem importante para você aumentar teu repertório, né? Ter uma visão de mundo. Então, sempre que falam, que dica você poderia dar até para os jovens, né? Leiam, né? Acho que a gente tem uma escassez de leitura. E essa polêmica deu em cima de falando sobre cultura, num livro da Disney.
Disney, né, do Bob Iger, que é o presidente da Disney. Ele voltou a ser presidente agora, né? Ele estava na época como presidente do conselho. Ele escreveu sobre os 15 anos dele como presidente da Disney. E numa passagem do livro, ele explica um pouco sobre a resistência, né, de se mudar algumas coisas na Disney, né? Era o sobrinho, acho que o sobrinho do Walt Disney, teve um piti ali quando viu a cor do Mickey mudar para um evento específico. E não pode de jeito nenhum. Não pode de jeito nenhum. O Mickey é branco, preto e amarelo. E acho que era o Mickey, eles tinham feito uma edição especial do Mickey branco para o Réveillon. E ele chamava o Mickey de Mickey albino, né? E deu uma polêmica. E no livro ele fala exatamente isso, né? A importância de você respeitar a cultura, ou seja, o Mickey não vai morrer, o Mickey é um símbolo da cultura, ele está lá, mas é diferente de você reverenciar. Né? Então eu gosto muito disso, acho que faz muito sentido para muitas organizações familiares, né, centenárias, que têm esse respeito, mas que muitas vezes ultrapassa isso, vai para a reverência. E se você se prende à reverência, você não inova. Né? Então, assim, eu não posso fazer uma edição especial de Mickey, eu não posso introduzir uma nova tecnologia, eu não posso falar sobre cultura, mudar uma parte da minha cartilha de valores, ou eu não posso mudar a minha política de recrutamento, eu não posso falar sobre política de diversidade, porque eu vou estar mexendo na minha cultura e você reverencia. Então, essa é a diferença entre você reverenciar, que você não toca, né? E de você respeitar. Né? Então, respeitar é muito importante. Pode mudar sem perder o respeito. Exatamente. Não era a cor do Mickey não que era a cor do Mickey. Então, é uma passagem que ilustra, acho que ficou polêmica ali, porque todo mundo conhece o Mickey, né? Então, as pessoas conseguiram associar essa metáfora. Poxa, qual o problema de mudar a cor do Mickey para uma homenagem para um determinado momento, né? Mas o quanto que aquilo violou os princípios e valores, né, do familiar do Walt Disney, dizendo que não podia mexer. E o quanto que aquilo foi só uma metáfora no livro para muitas coisas que se faziam necessárias mudar na corporação e que se emperrava, né, por questões de burocracia, por premissas, né? Uma delas, inclusive, você tinha um departamento de inovação que só se contratava pessoas das universidades, né, das chamadas Ivy League nos Estados Unidos, que são as universidades de ponta. Então, assim, você não mexe nisso, só pode contratar os gênios. Será que é assim hoje? O que é talento hoje, né? Então, há uma discussão enorme sobre novos modelos de contratação e sobre talento, e que você precisa romper com algumas práticas da sua empresa. Então, é preciso falar sobre cultura pensando em inovação. Né? Então, por isso que respeitar é diferente de reverenciar. Tanto é que, falando de Disney, né, quando eles incluíram lá a quinta chave deles, que é a inclusão, o quanto de gente foi embora, né, que não aceitou de maneira nenhuma a chave da inclusão. Os caras, não vou aceitar trabalhar do meu lado aqui, eu não lembro, não sei quais são todos os itens de inclusão que eles colocam, mas a grande maioria dos caras, principalmente os mais antigos lá, foram embora, não aceitaram. E isso não é respeitar a cultura, né? Está reverenciando só, né? Exato. Não pode incluir mais nada aqui. Imagina que eu vou trazer um cara aqui que vai vir fantasiado, que vai ter um Rastafari, vou colocar um gay aqui dentro, eu vou colocar um negro ou um muçulmano que vai trabalhar com alguma coisa na cabeça diferente. Então isso precisa mudar, não tem como, o mundo está mudando, né? E não altera em nada a cultura da empresa, né? E pode até mexer na cultura, né? Você vai, de repente, ter uma cultura mais inclusiva que você passou a não ter, mas justamente mais leve. Mas respondendo ao século XXI, que eu sempre falo, né? A gente está no século XXI, passou por uma pandemia, um mundo que tem 4 gerações trabalhando, até 5, né? Porque tem pessoas ali com seus 70 e mais que estão trabalhando ainda. É um mundo diferente, é um mundo que precisa... Meu pai tem 89 anos, trabalha até hoje. Não, tá vendo? São parte dos veteranos. Então, assim, eu falo 4 gerações com certeza, mas até 5 gerações a gente tem, né, trabalhando. E isso só vai perpetuar, né? Porque a expectativa de vida,
né, ao nascer hoje no Brasil, é 75 anos, mas a gente sabe, né? Vira e mexe, tem gente comemorando 100 anos hoje. Quando eu era pequena, fazer 100 anos era um acontecimento global. Nossa, lá no Japão tem alguém que fez 100 anos e tal. 70 já era um caquete, exato, pedaços, 70. Né? Então, assim, 70 hoje, você fala, tem que novo. Não é? É novo. As pessoas praticando atividade. Exato. Então, assim, a gente vai ter uma expectativa de vida, vai viver cada vez mais, vai trabalhar mais, né? Ou por necessidade, ou por vontade, por desejo. Então, esse mundo muda. E aí, você falar que não vai mexer na cultura porque é respeito, né? Na verdade, você está reverenciando só, né? E não está inovando. Nós tivemos uma palestra lá na Disney com o Lee Crocker, que foi o vice-presidente da Disney, foi vice-presidente do Magic Kingdom, né? 82 anos. O homem anda por aí dando palestras, escrevendo livros. Está aí, extremamente ativo. Está no mercado. Você vai falar o quê, né? Que, não, é muito velho, não pode trabalhar mais. Não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Acho que quando me perguntam, né? O que você falou dos sonhos, né? Das pessoas, de alguém que fez isso, de o que você quer ser. A gente fez um exercício parecido na empresa. Quando você pensa em estar daqui, sei lá, 10 anos, eu só penso em estar assim, continuar sendo uma pessoa produtiva, sabe? Trabalhando, lendo, estudando, comunicando, compartilhando, porque eu acho que isso te traz uma energia diferente e também causa um impacto no outro, né? Um impacto para mim, um impacto para o outro. Não consigo me ver, né? Tipo, parando. Não, tô aqui. E hoje, um dos grandes problemas, Walter, a gente tá falando um monte de coisa, mas ciscou sobre isso, né? Sobre essa busca por novas respostas nas organizações, no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho ainda tem esse gap, né? Em que a gente pode estar oferecendo e que os funcionários, as pessoas buscam, que tem causado o tal do desengajamento que eu disse, alta rotatividade, pessoas ficando pouco tempo nas empresas. E há inúmeras pesquisas no mundo todo dizendo que os jovens hoje eles já fazem as contas de quando eles vão parar de trabalhar. E eu fico assim, entristecida com cada pesquisa que eu vejo sobre isso. Será que hoje um jovem que responde uma pesquisa dessa, eu vou parar... Ele tem 20 anos, eu vou parar com 50. Será que isso muda ao longo do caminho dele? Eu espero que mude, né? Deve mudar muito. Porque a gente tem ali uma pesquisa que mostra que o Baby Boomer pensa em parar lá com seus 64, 65, a geração X com 62, a geração Y com 60, a geração Z com 54. Eu até brinco nas palestras e falo, a próxima vai falar por que trabalhar? Não quero trabalhar. Né? Então, e é uma responsabilidade, de novo, a gente volta para a liderança e para as empresas. Ser líder dentro de uma empresa, vocês do Great People, vocês devem ver muito dentro das empresas hoje, líderes cada vez mais jovens, né? Sim. E esses caras, a preparação desses caras para uma liderança, para ter um time, vocês percebem que as pessoas estão muito preocupadas com isso? Simplesmente entrou ali como líder, vamos tocar, é performance, é número. As empresas estão preocupadas, né? A gente faz uma pesquisa no ecossistema, Great People e Great Place, sobre tendências em gestão de pessoas. Já faz essa pesquisa há 6 anos e os principais achados nossos diz respeito às prioridades da gestão de pessoas no ano que começa, porque essa pesquisa a gente sempre solta no início do ano, e quais foram os maiores desafios no ano anterior. E as principais prioridades já nos últimos 3 anos na nossa pesquisa é a capacitação e desenvolvimento da liderança. Foi o que eu brinquei aqui, que quando eu chego e falo tudo sobre isso, sobre essa história toda do mercado de trabalho para o RH fala, conta para minha liderança. Então, essa busca por capacitar a liderança, por desenvolver a liderança, por fazer com que a liderança esteja inserida nesse novo contexto e desenvolva os mais jovens, né? E possam mudar a chavinha do desengajamento para o engajamento, né? Da desconexão para a conexão, ela tem sido muito falada nas organizações, especialmente nas melhores empresas. A gente vê que existe um investimento forte em vamos capacitar a liderança. Eu vi até um post seu, até anotei, que fala sobre obrigação, vocação e paixão. Dentro das empresas, né? Para chegar nesse terceiro item aqui, paixão, tem que ser desenvolvido, né? É bom a empresa mostrar, né, quem ela é, né, o que ela busca.
qual que é o propósito dela, né? Tem até uma pesquisa, acho que da McKinsey, que fala que empresas que explicam seu propósito para os funcionários, né, dizem a eles sistematicamente o porquê da existência delas, né? Elas existem para quê, afinal de contas? Qual que é a missão delas no mundo? Elas conseguem um índice de engajamento 5 vezes superior, porque as pessoas sabem que elas estão lá não apenas para fazer um pedacinho do seu trabalho, elas estão lá por algo maior. Né? Acho que a grande missão da Netflix, por exemplo, é entreter o mundo. Né? Então, assim, olha que coisa grandiosa. Eu não estou lá só fazendo um streaming, uma plataforma, um algoritmo, trabalhando em tal. O meu trabalho aqui é entreter o mundo. Né? Empresas que trabalham muito bem isso conseguem despertar mais essa questão da paixão no funcionário. Mas esse é um papel da empresa, tem o papel da pessoa. Né? Não é só a empresa, a pessoa precisa também exercer esse autoconhecimento. Né? O que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, qual que vai ser meu impacto? Eu falei aqui sobre impacto, sobre como eu gosto de falar sobre isso, ler, estudar, compartilhar, é isso que eu quero fazer. O quanto das pessoas estão olhando para dentro para identificar o que move cada uma delas. Né? Então, assim, é uma junção. A empresa deve fazer sua parte fazendo, explicando, mas cada um de nós também. Né? Começa na contratação do ponto de vista da empresa. Né? Do ponto de vista da empresa, sim. Né? O que eu estou dizendo aqui é que são dois lados. Um é o papel da empresa em explicar, em contar, em reforçar, em estimular. O outro é do ser humano. E esse papel do ser humano ele pode começar na adolescência. Né? Assim, aquela decisão de... a pergunta clássica que os pais ainda fazem para os seus filhos: o que você vai ser quando crescer? Né? Começa dali, né? O que eu gosto de fazer, né? O que o mundo precisa, o que me pagariam para fazer, né? É sempre uma junção de fatores que vai despertando esse autoconhecimento. Então, quanto maior o seu autoconhecimento, né? Mais você sabe quem você é, o que você gosta, o que você quer fazer, fica mais fácil navegar. Né? Então, isso é bem importante. Então, tem um lado que é da empresa, sim, que começa na seleção, quem nós somos e tal, a despertar, mas tem um lado da pessoa bem importante também. Porque alinhar as expectativas, né? Quando entra alguém na empresa também, você contar a história da empresa, ver como é que aquela empresa surgiu, aquilo foi o sonho de alguém, e alinhar essas expectativas, o que a gente espera de você, o que você espera da empresa. Uhum. Isso acho que é um fato importante quando você coloca uma pessoa para dentro da organização, né? Sim, e não só na contratação daí, né? A gente está falando da importância da comunicação constante, né? O alinhamento de expectativa constante, né? Eu estou te contratando, você está entrando neste mundo aqui maravilhoso, porque você vai vender muito bem a empresa, é aquela fase da lua de mel. Eu brinco muito nas palestras que hoje existe uma palavrinha mágica chamada onboarding. Quando eu comecei no trabalho, você possivelmente também, ninguém falava de onboarding, né? Onboarding, que é onboarding agora? Apresentava, esse aqui é o funcionário tal, você vai trabalhar naquela mesinha ali. Passa lá no RH, o crachá tá pronto, não tá pronto? E é isso, vai trabalhar naquela mesinha, tem um lugarzinho lá para você. Agora tem onboarding. E agora tem mochila personalizada, tem squeeze, tem adesivo, tem caderninho, tem tudo isso. Então aquela fase da lua de mel, as empresas aprenderam a fazer, né? Então tá tudo muito bem. Agora é importante o depois também. Depois dessa fase da lua de mel, como é que a gente está alinhando as expectativas no depois? Se está funcionando, é aquilo mesmo. Porque hoje, eu particularmente vejo que quando eu vou numa empresa, tem lá na entrada, né? Missão, visão e valores. Eu resumiria isso ao propósito, né? Se você consegue entender qual que é o propósito da empresa, tudo aquilo ali está intrínseco em uma palavra só, né? Uhum. Cultura e propósito, talvez, né? As duas. E mostrar isso para as pessoas que trabalham na empresa é super importante, justamente no onboard, né? Onde é a empresa que você está? Quem é a empresa que você está entrando? Como é que funciona isso daqui? O que a gente pensa? O que a gente espera? E há tempos atrás não tinha isso mesmo, né? Chegava numa empresa, eu quero trabalhar na empresa X. Por quê? Tem um nome, ela é bonita, ela é grande, ela fatura, eu quero lá dentro, eu vou crescer. Vai crescer como, né? Você nem sabe o que sabe, é empresa. Era muito assim. Eu tenho uma tabela que eu alimento há quase 5 anos já, Wagner, que era assim, características do que era uma boa empresa para trabalhar de 97, né? 97 a 2007, depois segunda década, né? 2007, 2017 pós-pandemia. E o primeiro ponto que eu falo era
da característica era empresa grande, que é isso que você falou. Então a empresa era famosa, não preciso dizer o que faz uma Coca-Cola, né? Não preciso explicar onde eu estou trabalhando. A empresa é grande, é famosa, tem estrutura, tem não sei o que. Lá eu vou crescer. Lá eu vou crescer. Então era um chamamento, né? Hoje as pessoas estão questionando se elas querem trabalhar em empresa, né? Então, assim, o nome, o tamanho, se é famosa ou não, qual é o tipo de trabalho que eu vou ter? Qual é o tipo de relação que eu vou ter? Né? Qual que vai ser o combinado aqui? Né? Eu vou ter liberdade, eu vou ter flexibilidade, eu tenho que vir para o escritório todos os dias, qual que é a minha remuneração, quais são os meus benefícios, tem licença paternidade, tem licença maternidade, tem licença pet, tem tanta coisa envolvida nessa relação. Que vão surgindo, tem licença pet. Licença pet tem também. Ô Dani, nosso papo foi tão legal, passou 1 hora, a gente nem viu, né? Pois é. Dá um recadinho para a galera que está aí, principalmente as pessoas das empresas, né? O que é um bom lugar para se trabalhar? Olha, um bom lugar, sempre fazem essa pergunta para a gente, né? Mas um bom lugar para se trabalhar é onde você pode você ser você mesmo, né? Com as suas ideias, né? Com quem você é profissionalmente, pessoalmente. Eu costumo dizer que essa fronteira não existe mais entre o profissional e o pessoal. Então você pode desenvolver suas melhores habilidades, exercer seu maior potencial, ter respeito e ter uma relação de confiança muito forte, né? Com a liderança, com os colegas, com todos ali dentro. Eu acho que isso é já um grande sinal de que você está trabalhando num excelente ambiente de trabalho. Queria agradecer a vocês que ficou com a gente até agora, que acompanhou esse papo agradabilíssimo aqui, cheio de conteúdos que a Dani passou para a gente. Não esqueça de seguir a gente lá nós estamos no YouTube, @Conquiste360 e também no Spotify. Muito obrigado. Obrigado, Dani, pelo seu tempo. Obrigado pelo conteúdo que você trouxe. Obrigada. Fantástico. Tenho certeza que agregou muito para muitas pessoas que vão assistir a gente. Espero obrigado. que sim. Obrigada.